E se o silêncio ensurdecedor do universo não for um sinal de que estamos sozinhos, mas sim, tipo, a prova incontestável de que o nosso planeta foi meio que silenciado? Essa é uma premissa muito forte para começar. Com certeza. Hoje, a nossa investigação vai mergulhar de cabeça em uma tese bem radical que diz que não ouvimos civilizações alienígenas não porque elas não existem, sabe? Mas porque a Terra está sob uma espécie de quarentena tecnológica, uma barreira vibracional rigorosa. O que, por si só, já muda completamente o jogo. Muda tudo. O material que serve de base para a nossa exploração de hoje se chama o paradoxo de Fermi e o silêncio da Matrix. E a ideia central aqui é analisar essa perspectiva de que o silêncio cósmico seria uma ferramenta elaborada de controle social. E é sempre bom a gente reforçar para quem nos ouve que o nosso objetivo aqui não é bater o martelo sobre o que é verdade absoluta ou mentira, certo? Exatamente. Não vamos tomar partidos. O nosso papel é dissecar essas ideias fascinantes e, sejamos honestos, muitas vezes perturbadoras, de forma totalmente neutra. É um ponto de partida excelente, porque olha, ele subverte imediatamente aquela premissa mais básica com a qual a gente é ensinado a olhar para o céu desde criança. Né? Quando olhamos para as estrelas, a gente logo assume que está vendo a realidade crua, totalmente restrita. Exato. E o que a gente vai analisar hoje é o argumento do texto de que a astronomia moderna, na verdade, estaria apenas medindo o tamanho da nossa própria gaiola. Nossa, isso é muito profundo. Mas para a gente começar a desatar esse nó, eu acho que precisamos voltar um pouquinho e olhar para o famoso paradoxo de Fermi. Bom, meados da década de 40, o físico Enrico Fermi faz uma conta quase que de padaria, mas que é matematicamente esmagadora. O universo tem 1 bilhões de anos, certo? Isso, bilhões. Existem trilhões de estrelas e, consequentemente, uma infinidade de planetas que tiveram tempo de sobra para abrigar vida. Tempo para evoluir, criar tecnologias impensáveis e, teoricamente, colonizar a galáxia inteira. Perfeito. Então a lógica estatística simplesmente grita que o universo deveria ser um trânsito caótico de civilizações. Daí vem a famosa pergunta do Fermi. Onde é que está todo mundo? Exatamente. Onde eles estão? E a resposta da ciência convencional para o paradoxo de Fermi, que é a postura oficial das agências espaciais e da academia de hoje, costuma se apoiar num pessimismo quase crônico. A narrativa dominante dita que o silêncio ocorre porque civilizações avançadas têm uma tendência inevitável de se autodestruir, tipo, assim que descobrem coisas como a energia nuclear. Ou, alternativamente, eles argumentam que as distâncias no espaço são tão absurdas, na casa dos milhares de anos-luz, que uma comunicação bidirecional se torna fisicamente impossível de acontecer na prática. Mas olha, vamos ser honestos. Será que isso não soa como uma desculpa um tanto conveniente? Como assim? É quase como se a comunidade científica, que gasta bilhões em radiotelescópios gigantescos e não encontra absolutamente nada além de chiado, precisasse inventar uma justificativa, sabe? Para não admitir que talvez a gente simplesmente não saiba como procurar direito. Faz sentido. E o material aponta precisamente para essa arrogância acadêmica. O texto critica como se gastam fortunas apontando antenas parabólicas gigantescas para o vazio negro. É um salto lógico bem perigoso, se a gente parar para pensar. Muito perigoso. A crítica da fonte é que decretar o vazio do universo baseando-se no limite da nossa tecnologia atual é presunçoso. A ciência assume que o ápice da comunicação galáctica tem que se parecer com as ondas de rádio. Ondas de rádio que nós, tipo primatas que acabaram de sair da era industrial, começamos a usar há pouco mais de 100 anos. Exato. É um período de tempo irrelevante em escala cósmica. Sabe que isso me lembra muito? É como se a humanidade estivesse no topo de uma montanha, mandando sinais de fumaça. Sinais de fumaça, boa analogia. A gente faz a fogueira, abana, olha para o horizonte e não vê nenhuma outra nuvem de fumaça de volta. Aí a gente logo conclui que não tem mais ninguém vivo no planeta. Sendo que, na verdade, o resto do universo inteiro poderia estar conversando num grupo de WhatsApp, por exemplo. Exatamente isso. A gente simplesmente não tem o aparelho certo ou o aplicativo certo para ver a notificação chegar. Essa é uma excelente forma de ilustrar o problema.
E é exatamente essa ponte que a teoria usa para introduzir a ideia do tal firewall. O firewall. Sim, é aí que a coisa fica bem complexa no texto. Sim, porque se a gente descarta a ideia de que o universo está vazio, a tese central argumenta que a Terra se encontra em um servidor privado. Um servidor offline, como num videogame. Exato, um mapa fechado dentro de uma simulação muito maior. O que eles chamam de uma quarentena de frequência. Peraí, vamos devagar porque a coisa fica meio densa para quem não está acostumado com esses termos. Claro. Quando lemos quarentena de frequência, o que isso significa na prática? Porque quando a gente fala de bloqueio, eu logo penso numa redoma de vidro, tipo aquele campo de força de filme de ficção científica. É a imagem mais comum, né? Sim, como um planeta inteiro trancado num servidor offline na vida real. Então, a mecânica proposta pela fonte não envolve uma barreira física, de metal ou energia palpável, mas sim uma barreira vibracional. Tecnológica. Ok, tecnológica de que forma? O texto argumenta que civilizações intergalácticas não estariam usando sinais de rádio eletromagnéticos de forma alguma. Porque os sinais de rádio viajam na velocidade da luz e levariam milênios para cruzar a galáxia, certo? Exatamente, é muito lento para eles. O documento sugere que eles utilizariam coisas muito mais sofisticadas, como comunicações quânticas ou tecnologias baseadas no que eles chamam de campos de torção. Pausa rápida. Campos de torção. Sim. Para nossa audiência que imaginou algo saindo direto de um roteiro de filme de herói, o que exatamente seria isso na física proposta pela teoria? Vamos tentar visualizar. Imagina o espaço-tempo como um lençol esticado na sua cama. Certo, o lençol esticado. A ciência clássica manda um sinal de rádio que funciona como uma formiga andando de uma ponta a outra desse lençol. Demora uma eternidade e a formiga ainda pode morrer no caminho. Exato. Agora, a física de um campo de torção não faz a formiga andar. Ela pega as duas pontas do lençol e as dobra, até que elas se toquem. Caramba, então o espaço-tempo meio que colapsa localmente? Isso mesmo, o espaço colapsa. A informação é transmitida instantaneamente de um ponto a outro da galáxia. Sem precisar viajar pela distância linear no meio do caminho? Sem viajar. É uma transferência de dados que ignora a limitação da velocidade da luz. Ah, entendi, a dobra no lençol. Então a ideia do texto é que os alienígenas estão usando uma internet de fibra ótica hiperdimensional e nós estamos aqui tentando plugar um cabo de telefone fixo numa árvore? Perfeita colocação, é um descompasso total de hardware. Mas a teoria vai além disso, não é? Ela diz que não é só uma questão da gente ter a tecnologia errada por pura ignorância. Não é apenas ignorância. O texto defende que existe uma sabotagem ativa. Sabotagem ativa. Que esse firewall existe de propósito para barrar qualquer coisa que venha de fora. Sim, a premissa de contenção. E o mecanismo de funcionamento desse firewall envolve um conceito chamado espectros de densidade. Espectros de densidade, a fonte cita que a nossa biologia terrestre, o nosso corpo físico, está trancado e calibrado para perceber apenas a terceira dimensão. Enquanto o resto do cosmos estaria em outra faixa. Exato. O texto diz que as outras inteligências podem estar operando em oitavas de luz, de quinta ou sexta densidade. Outro termo complicado do material, oitavas de luz e densidades. Estamos falando do que exatamente? De coisas invisíveis ao olho nu? Exatamente isso. Pensa no funcionamento de um apito de cachorro. Ah, o apito ultrassônico. O som está lá, a energia está se propagando pelo ar, você sopra e faz barulho, mas o ouvido humano simplesmente não tem o hardware necessário para captar aquela frequência. Porque a gente só escuta, se não me engano, entre 20 Hz e 20 kHz, certo? Isso. E o apito de cachorro opera muito acima dessa faixa. A tese das densidades aplica essa mesmíssima lógica, só que à própria estrutura da realidade. Então, se um sinal ou até uma nave espacial de sexta densidade entra na nossa atmosfera, os nossos telescópios e radares militares de terceira densidade não registram absolutamente nada de anormal. para os nossos sensores de bilhões de dólares, aquilo aparece no máximo como um chiado cósmico de fundo. O famoso ruído branco. Aquele chiado que a academia simplesmente ignora ou filtra dos dados de propósito porque assume que é só um erro de calibração do equipamento. Gente, faz muito sentido dentro da lógica deles.
E se a gente for tentar achar falhas nessa barreira usando os equipamentos que criamos dentro dessa mesma realidade limitada, é inútil. É totalmente inútil. É o equivalente a usar a ferramenta de busca de um país que censura a internet ativamente para tentar achar provas de que a internet lá é censurada. Os resultados já vêm filtrados desde a origem. Essa é a armadilha perfeita. O próprio sistema foi desenhado pelos arquitetos da Matrix para não perceber o que está fora dele. O que, claro, nos força a fazer a pergunta mais incômoda de todas, que é o grande pilar do material que estamos analisando hoje. O motivo. Exato. Por que fazer isso? Por que construir um bloqueio de escala planetária, colapsar espaço-tempo, criar esses firewalls de densidade de luz? Tudo isso exige um nível de energia e esforço absurdo, Um nível que a gente não consegue nem começar a calcular na física moderna. né? Ninguém constrói uma jaula desse tamanho com tanta segurança sem um motivo extremamente forte. Qual seria o objetivo de nos manter no escuro, isolados num canto da galáxia, achando que somos a única poeira inteligente do universo? O texto é muito cirúrgico responder isso. E é aqui que ele nos tira da astrofísica e nos joga direto na sociologia e no controle de massas. É a parte que eu achei mais perturbadora lendo a fonte. A resposta, segundo eles, é a psicologia da escassez. Psicologia da escassez. Explica um pouco melhor como o texto aborda isso. Funciona assim. Quando uma espécie inteira é condicionada, geração após geração, a acreditar que está absolutamente sozinha, cercada por um vazio que é escuro, frio e letal, Dá um certo desespero existencial. muito desespero, um medo existencial profundo toma conta do inconsciente coletivo da humanidade. E o medo, psicologicamente falando, é o maior motor de obediência que existe na natureza. Faz sentido. Se nós acreditamos que somos um milagre biológico solitário prestes a ser extinto por um asteroide aleatório a qualquer momento, a gente se apega ferozmente ao que tem. Exatamente. O isolamento cósmico cria uma dependência absoluta das macroestruturas locais de poder, que é o que o material define como a arquitetura de controle da Matrix. Estamos falando de governos, religiões dogmáticas e sistemas econômicos. Certo. Todos eles. A percepção da solidão gera uma sensação de pequenez na população. A gente se sente frágil. E se de repente a humanidade tivesse um vislumbre incontestável de que existe uma rede galáctica vibrando de vida logo do outro lado da nossa atmosfera? Com milhares de culturas avançadas interagindo, trocando informações, A ilusão de solidez das nossas instituições simplesmente ruiria do dia para a noite. A gente não ia mais aceitar as regras locais. perderia totalmente o sentido. E isso me faz pensar sobre como a nossa vida diária, a rotina de todo mundo que nos ouve agora, está conectada com essa teoria de escassez. Sim, eu pensei exatamente na mesma coisa. Pensa na pessoa que está no trânsito agora, preocupada em pagar uma conta de luz altíssima, sofrendo com inflação e o preço da gasolina. As pressões diárias. Se o espaço lá fora não é um vazio assustador, mas sim um ambiente abundante, isso muda a estrutura da sociedade. Como o texto sugere. Sim, se existem tecnologias de campo de torção que dobram o espaço-tempo, com certeza já existe domínio sobre a chamada energia de ponto zero. Energia livre, limpa e teoricamente ilimitada. Exato. Se uma única gota de conhecimento dessa comunidade lá de fora caísse aqui dentro do nosso servidor, a indústria de combustíveis fósseis simplesmente evaporaria. A economia inteira do planeta, que é baseada na escassez, perderia a razão de existir. Você tocou no ponto nevrálgico da teoria. O medo de que os recursos vão acabar é o que mantém a engrenagem do mundo girando. As fronteiras artificiais desenhadas nos nossos mapas servem basicamente para disputar terra, petróleo, água. Se a humanidade descobrir que o universo é fundamentalmente baseado na abundância e não na falta, a roda do hamster em que a sociedade global corre trava na hora. Ninguém ia querer correr mais. O texto defende ferrenhamente que o objetivo do silêncio é impedir o que eles chamam de um despertar para a soberania espiritual. O sistema precisa manter a população dócil, ansiosa e eternamente focada na sobrevivência do dia seguinte. Mas peraí, eu preciso fazer o papel da pessoa cética aqui um momento. Por favor, importante. Dizer que o universo inteiro está fervilhando de vida e que nós não vemos nada por causa de uma grande quarentena invisível? Olha, isso não soa como uma teoria da conspiração um pouco conveniente demais? Como assim, conveniente? É aquela velha história.
Fica parecendo que é impossível provar que o firewall existe, justamente porque a desculpa é que ele foi feito para ser perfeitamente invisível. É um raciocínio circular, né? Totalmente circular. Como o material que estamos analisando se defende de ser classificado pela academia como pura ficção científica ou paranoia coletiva, eles apontam alguma rachadura nesse sistema de controle supostamente perfeito. Eles apontam sim. E é aí que a gente entra no fenômeno dos chamados vazamentos de dados inexplicáveis. Que na analogia do videogame, seriam os glitches na Matrix. Exato, os glitches. A teoria da fonte argumenta que, por mais avançada e impecável que seja a tecnologia de isolamento dos arquitetos dessa simulação, nenhum sistema de contenção é 100% infalível para sempre. Alguma coisa acaba escapando. Sempre escapa. Em momentos raríssimos, as frequências que a gente discutiu acabam se sobrepondo de forma inesperada e aí, um sinal genuíno de fora do firewall consegue vazar e ser captado pelas nossas antenas de rádio primitivas. Ah, entendi. Você está falando de eventos históricos como o famoso sinal UAU dos anos 70, não é? Esse mesmo. Esse é o exemplo clássico abordado pelo texto como prova dos vazamentos. Para nossa audiência que talvez não conheça a história a fundo, foi em 1977. Um radiotelescópio gigantesco lá nos Estados Unidos estava varrendo o céu noturno. E do nada, captou um sinal de rádio fortíssimo. Muito forte e com duração exata de 72 segundos. Sim, e a anomalia foi tão perfeita, tão contínua e estava concentrada exatamente numa frequência ligada ao hidrogênio. Que é o elemento que os astrônomos de Harvard e outros lugares sempre disseram que seria a frequência universal de comunicação entre espécies. Exato. Foi tão impressionante que o astrônomo que estava analisando os dados no dia escreveu a palavra UAU com ponto de exclamação com uma caneta vermelha do lado do papel impresso. Daí o nome do sinal. E o detalhe é que nós nunca mais conseguimos captar esse sinal de novo, não importa o quanto a gente procurou. Sumiu completamente. Sumiu. Mas o foco da análise do material não é nem apenas o mistério do sinal UAU em si, como um evento isolado astrofísico. O foco é a reação, certo? Exatamente. O comportamento da comunidade científica nos anos e décadas seguintes a esses eventos. A forma como a academia lidou com esse e outros glitches semelhantes. Como eles agiram, segundo a fonte. O documento descreve as agências espaciais e científicas agindo quase como moderadores de um fórum digital. Apagando os posts inconvenientes. Basicamente isso. A prioridade, quando ocorre um vazamento de dados desses, nunca é investigar a fundo com a mente aberta, e sim restaurar o dogma do silêncio o mais rápido possível. Para que a grande massa da população não perceba que houve uma falha na programação do sistema. Sim, o famoso abafa o caso. A gente vê isso acontecendo o tempo todo nos relatórios oficiais. Nossa, é verdade. É sempre a mesma ladainha. Ah, foi um cometa que passou e emitiu um gás estranho. Ou foi um satélite militar super confidencial que interferiu na leitura do nosso telescópio. Ou a melhor de todas, que já aconteceu mesmo, foi a porta do micro-ondas da cozinha do observatório que alguém abriu na hora errada e bagunçou os dados. Sempre acham alguma desculpa, né? Eles encontram qualquer explicação banal, por mais absurda que seja a coincidência, só para varrer a anomalia visual ou auditiva para debaixo do tapete cósmico. O argumento da nossa fonte é que a ciência clássica tem muito medo de assumir a ignorância. Ela prefere patologizar ou até ridicularizar a anomalia e quem estuda a anomalia a admitir que o modelo inteiro de como a gente vê o universo está fundamentalmente corrompido ou incompleto. Isso nos leva direto a uma limitação gigantesca que a própria ciência convencional já admitiu abertamente e que o texto usa de forma brilhante contra essa arrogância acadêmica que mencionamos. Que é a questão da famosa matéria escura, correto? Ela mesma. A matéria escura e a energia escura. Olha, isso é algo fascinante e que me dá um nó gigante na cabeça toda vez que eu leio a respeito ou assisto algum documentário. É contraintuitivo para nós. Muito. A astrofísica tradicional admite com todas as letras que tudo que nós conseguimos ver, medir e interagir com os nossos telescópios mais avançados no espaço, isso inclui todas as estrelas, nebulosas e até galáxias inteiras. Tudo isso representa apenas meros 5% do universo. É um número assustadoramente baixo. Os outros 95% do cosmos
são o que eles mesmos chamam de energia escura e matéria escura. Exatamente. 95% de tudo que existe lá fora é literalmente invisível aos nossos melhores instrumentos hoje. A gente não faz ideia do que seja. Nenhuma. A ciência só sabe que essa coisa invisível existe por causa dos efeitos gravitacionais que essa massa imensa exerce sobre a matéria de 5% que a gente de fato consegue enxergar. Ela puxa e empurra as galáxias, mas a gente não vê quem está empurrando. Em termos práticos, 95% de tudo que nos rodeia é pura ignorância para a nossa academia. Um mistério completo. E, ainda assim, o que o texto questiona é como eles podem ter tanta certeza das coisas baseado só nos 5%. Exato. Baseados apenas nesses míseros 5% que a gente consegue arranhar com nossos equipamentos limitados de rádio, a ciência oficial tem a audácia de decretar que as leis definitivas da física já foram desvendadas e de que nós estamos indiscutivelmente sozinhos no escuro. Tem uma metáfora no material que é muito, muito poderosa para ilustrar isso. Nós somos tipo um prisioneiro trancado numa cela bem escura. A alegoria do prisioneiro. Sim. E esse prisioneiro está tentando mapear a imensidão do oceano inteiro, sabe? Mas ele baseia o estudo dele apenas nas gotas de água suja que vazam por uma pequena rachadura na parede de pedra da cela. É um dado muito limitado. Aí a gente pega uma régua de 30 centímetros, mede aquela poça de água no chão da cela e acha com toda arrogância que já compreendemos a profundidade do Oceano Pacífico e de todos os seres gigantes que vivem nele. É o de uma miopia científica meio assustadora. E o texto vai ainda mais fundo nessa questão da miopia que você descreveu. Declarar que um recife de corais inteiro está morto apenas porque a gente decidiu usar óculos que filtram todas as cores, exceto uma, é o cerne do erro da astronomia moderna. A gente só vê o que a lente deixa passar. Exato. O que a astronomia oficial cataloga e joga fora como anomalias indesejadas, falhas de leitura ou até mesmo essa vasta escuridão invisível da matéria escura, poderia ser exatamente a assinatura vibracional da fronteira da nossa quarentena. A barreira operando naquelas densidades superiores que você mencionou antes. Sim, operando de quinta a sexta densidade, as quais a nossa ciência insiste em ignorar sumariamente por não caberem na equação de Giz de uma luz universitária de terceira dimensão. Então, se nós fôssemos amarrar todos esses fios da análise que as nossas fontes propõem para a exploração de hoje, o próprio paradoxo de Fermi deixa de ser aquele mistério astrofísico melancólico de que nós estamos perdidos e sozinhos no escuro. Ele sofre uma mutação radical. Radical mesmo. O silêncio deixa de ser percebido como ausência de vida para se tornar a presença tangível e assustadora de um bloqueio tecnológico. O silêncio, nesse caso, seria a própria assinatura digital da barreira de frequência. Nossa, isso é a síntese perfeita da tese. Não estamos lidando com um universo triste e vazio, mas com uma arquitetura de confinamento ativa. É o domo invisível do nosso aquário planetário, sabe? Construído milimetricamente para que os peixes, no caso nós, nunca percebam que há um oceano inteiro borbulhando de vida do outro lado do vidro. Mantendo a ordem e o controle social da massa apenas através da ilusão profunda do isolamento. Isso resume de forma brilhante a proposta do material. Mas, diante disso tudo, qual seria a solução? Porque o material original não pinta apenas um cenário apocalíptico de prisão cósmica sem saída. Não é só fatalismo. Existe um caminho sugerido pelos autores para lidar com essa constatação, correto? Porque a conclusão que eu tiro lendo o texto é que continuar construindo radiotelescópios cada vez maiores, com bilhões de impostos governamentais, não vai adiantar de absolutamente nada se o vidro do aquário for, por definição, a prova de som. Você está certíssima. A conclusão filosófica do texto é que a saída da quarentena não é externa, mas sim um processo interno. Como assim, interno? Eles argumentam que, se a barreira não é uma cerca física de arame farpado, mas uma limitação de frequência, o rompimento dessa quarentena jamais virá por meio de propulsores de foguetes mais rápidos ou de agências espaciais monitorando os sinais de rádio. Eles acreditam que a gente precisa mudar a sintonia, então. A fonte argumenta que a verdadeira conexão com a comunidade galáctica que está lá fora
começa só quando o indivíduo passa a sintonizar suas próprias frequências mentais e espirituais internas. Que seria se afastar daquele medo coletivo que a gente mencionou antes. Exato. Afastando-se deliberadamente do barulho contínuo da mídia, das distrações fúteis e desse medo incessante de escassez gerado pelas estruturas da Matrix, o foco muda radicalmente do macrocosmo das engrenagens tecnológicas para o microcosmo da própria consciência humana. Olha, é uma virada de chave gigantesca. Muito. É tipo sair daquela busca frustrante por respostas olhando para cima, com lunetas bilionárias, e passar a olhar para dentro da própria frequência pessoal. Que é onde o firewall não teria jurisdição, teoricamente. E é exatamente aí que eu quero deixar a semente final de reflexão para todos nós que acompanhamos essa investigação de hoje. Porque, independentemente de adotarmos essa teoria das fontes como uma realidade absoluta ou apenas como um exercício super fascinante de pensamento, ela altera completamente a textura de como a gente experimenta o mundo, né? Sem dúvida alguma. É um convite excelente para questionar a lente através da qual a gente interpreta até as ausências e os vazios ao nosso redor. O silêncio do universo, sob essa nova ótica de controle, grita muito mais alto. O que me leva a uma provocação que vai até um passo além do que a gente explorou estritamente nos textos de hoje. É para todo mundo ficar com a pulga atrás da orelha. E qual seria essa provocação? Se a nossa realidade é, de fato, um servidor privado que roda offline e tem um firewall rigoroso mantendo as nossas mentes trancadas na frequência do medo e da escassez. Certo. O que exatamente está acontecendo com o cérebro humano durante estados de intuição aguda e inexplicável? Boa pergunta. Ou, por exemplo, o que acontece nas famosas experiências de quase morte? Ou naqueles surtos repentinos de genialidade extrema que moldaram toda a história da humanidade de forma brusca? Os momentos de epifania. Exato. Será que essas frações de segundo onde a mente da pessoa parece acessar conhecimentos muito além da lógica da nossa terceira dimensão não seriam, na verdade, pequenos pingues de conexão direta com o servidor principal lá fora? Nossa, seria como conseguir dar um bypass na segurança momentaneamente. Imagina! Um instante efêmero em que a consciência de alguém consegue, puramente por acidente biológico ou por uma elevação súbita de frequência interna, burlar o firewall do sistema e espelhar uma linha inteira de código da realidade não filtrada? Essa é uma ramificação absurdamente profunda de toda essa teoria. Porque se a limitação para enxergá-los é puramente baseada na nossa frequência, estados alterados de altíssima coerência mental poderiam, pelo menos na teoria, contornar momentaneamente o bloqueio invisível. Seria a prova que a gente precisa, não é? Seria a prova empírica de que a fechadura da porta da cela, na verdade, sempre esteve destrancada pelo lado de dentro, e a gente só não sabia. Fica aí esse questionamento enorme para todos nós. O objetivo dessa nossa análise mais aprofundada das fontes de hoje foi tentar entregar novas ferramentas de pensamento para desconstruir o que a gente tantas vezes aceita passivamente como sendo o limite do possível e da realidade científica. E eu acho que a gente conseguiu mostrar que esse limite pode ser muito mais elástico do que imaginamos. Então, quando a noite cair e todos nós formos olhar de novo para aquele céu estrelado e silencioso, talvez a sensação não seja mais a de olhar para um deserto escuro e gelado, mas sim a estranha sensação de estarmos no centro de uma gigantesca sala à prova de som. Uma mudança de perspectiva que muda tudo. E lembrem-se sempre daquele prisioneiro tentando medir a profundidade do oceano inteiro com uma régua escolar, através de uma rachadura na parede de pedra. Continuem curiosos, não aceitem o silêncio burocrático como a resposta final e continuem questionando as cercas invisíveis que colocam ao nosso redor. Nos encontramos com certeza na nossa próxima exploração. O grande silêncio não é ausência, é uma barreira.
Eles estão lá fora, observando o sinal, mas nós estamos presos num casulo vibracional. Não ouvimos a voz das estrelas no infinito, pois fomos isolados sob um veto restrito. Quarentena da mente, uma cerca invisível que torna o vizinho cósmico e subjetivo. Não é a distância, não é a extinção, é o controle social da nossa evolução. A rede que envolve toda a Terra inteira, o cosmos em silêncio atrás da barreira. O erro do ceticismo é achar que estamos sós, sem ver a força oculta que calou nossa voz. O limite artificial imposto ao planeta mantém a nossa espécie dentro desta gaveta. Rompa a barreira, escute além da rede. A terra sob quarentena.